Olá, rede! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast da Rede Digitalize, que é esse canal de acesso a muito conhecimento realizado por aqueles profissionais que já tiveram resultados positivos no ecossistema digital. E você sabe que ser digital é um novo jeito de fazer as coisas, não é só usar as novas tecnologias, tá? Às vezes as pessoas confundem tecnologia, digital, enfim, fica uma bagunça. Mas fato é que são aquelas empresas e profissionais que estão guiando os demais setores da economia com novos jeitos de gestão, de processo, de cultura, obviamente usando muito das novas tecnologias digitais, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, acessar também os conteúdos que a gente já produziu, eu tenho certeza que você vai aprender muito nessa conversa em forma de aula, tá bom? E hoje a gente vai falar da importância dos dados e dos profissionais de tecnologia nesse novo contexto de negócios que todos os setores da economia estão passando, tá? Desde agro, indústria, varejo, comércio, todos eles estão bebendo na fonte do uso desses dados. Às vezes a gente confunde e fala muito de inovação como se fosse algo que caia do céu, né? Mas muitas vezes não. Às vezes é o cruzamento ali de algumas informações que seu próprio cliente está te indicando para você fazer, tá bom? Então, a gente não poderia deixar de convidar o Igor Leite, que está aqui comigo. Obrigado, viu, Igor, pela tua presença. Eu que agradeço. Assim, embora eu te conheça bem, acho que a galera precisa te conhecer um pouco mais. Então vamos lá, conta a tua história, tua trajetória até chegar no momento que você encontra hoje. Boa, vamos lá. Vamos começar do começo ou a gente já começa um pouco mais avançado? Vamos começar do começo, a gente volta para 1992. Não, mas brincadeiras à parte. Bem, sou nascido e criado em Pernambuco, estou aqui em São Paulo há mais ou menos 2 anos, né? Então... na minha carreira, tudo foi trabalhado em cima de dados, né? Eu brinco que minha primeira experiência foi em 1900 ali, BI, sabe? Então, comecei com o processo de ETL tradicional, não tinha nada de glamour, de Big Data, de Machine Learning, de IA, era muito Data Warehouse. Trabalhei 5 anos em uma consultoria, tá? E aí tive a oportunidade de atender clientes como Caixa, atendi Kraft, Unilever, grandes players também. Aí, quando a gente fala de TJ, né, mercado público, então TJ, os tribunais de conta, secretarias de saúde. Então, vivi vários cenários quando a gente fala de dados ali para enterprise. Depois me aventurei um tempo ali durante uma empresa de produto, né, numa empresa de uma seguradora. E aí passei a ter uma visão muito mais voltada para produto também. Isso me ajudou a meio que pegar a parte de serviço e pensar em produto orientado a serviço, sabe? Então eu comecei a ter uma visão diferente, não me adaptei muito em produto. Então, fiquei 1 ano ali, já comecei a coçar assim, disse, putz, muito parado, tem que ficar olhando para backlog, melhorando aquilo que já existe. E, cara, embora isso seja o trabalho do dia a dia, quem trabalha em serviço nem sempre tem tempo para fazer isso, é muito mais dinâmico. Então, voltei novamente para o mercado de serviço, passei um tempo empreendendo, tá? E finalizei ali meu tempo empreendendo e agora estou olhando para outras coisas do mercado. Mas um olhar assim um pouco mais rápido em cima da minha trajetória é isso, tá? Durante esse tempo eu foquei muito em dados, tá? Então, desde instrumentalizar a parte de dados até a parte cultural, certo? Então... No final do dia, embora a gente pense que dados é muito voltado ali para eu ter um Spark, uma estrutura de Big Data e tudo mais, dados vai mexer muito em negócio e em cultura. Então, não adianta eu ter a melhor estrutura de dados possível se eu não tiver uma cultura aderente àquela estrutura de dados, sabe? Se eu não tiver um time que tem habilidade para poder mexer naquilo. Então, a gente precisa meio que convergir todo o pacote ali, né? Pessoa, habilidade e tecnologia, para no final a gente conseguir entregar valor com aquilo e fazer o que todo mundo espera que os dados vão fazer. Mover ponteiro e entregar mais valor para o negócio. Pô, ainda indo no encontro aí do que a gente coloca aqui sempre, que é esse novo contexto digital, né? Que pode passar por uso de muita tecnologia, a gente percebe que tem empresa que ainda não fez o básico
que é ter um data lake, um suporte de um banco de dados bem estruturado ali para tirar esses insights. Não quer dizer que a empresa não o tenha. Vamos pegar uma padaria. A padaria do seu Manuel, o cara que está vendendo lá o pãozinho lá, ele sabe que o Igor gosta do pãozinho assim, assim, assado, ou o número X de pães, sabe qual é a minha preferência, tá na cabeça dele, ou tá numa caderneta, tá lá num caderninho, né? Só que sempre aconteceu. Quem atende cliente sabe que, o perfil muda, as preferências mudam, etc, etc, né? Acontece que hoje a gente consegue deixar isso mais organizado, né? E aí, quando a gente fala de uma escala muito grande disso, a gente está falando justamente de aproveitar muito melhor esses insights e tal. Essa primeira fase, acho que a maioria das empresas nem cumpriu, infelizmente. A gente está falando assim, mais de 90% do PIB brasileiro. Nessa fase, o que você acha que é o maior entrave para uma empresa começar a ter isso na mão? Legal. Eu vou fazer uma analogia aqui breve, tá? Então, ainda na temática de me apresentar, eu também sou músico, né? Eu sou baterista e eu fiz conservatório, estudei 6 anos música, e aí depois eu larguei o conservatório, acabei não me formando músico mesmo, porque eu precisei seguir com a escola. E na época veio aquela decisão assim, qual faculdade fazer, comecei a ter aula de manhã e de tarde, enfim, acabei não seguindo pelo caminho. Mas por que eu vou puxar essa analogia da música, tá? Uma das coisas que me marcaram muito quando eu comecei a entrar no conservatório foi que o começo é chato. Então, quando eu fui estudar música, você não começa igual o Whiplash tocando Carmina Burana, sabe? Você começa entendendo o que é uma partitura, você começa fazendo rudimentos, para mim, no caso que eu sou baterista, tá? Então, eu trabalho muito ali que você não pega na bateria, é só a baqueta e o caixa e você fazendo alguns rudimentos para poder começar a treinar musculatura, treinar a forma de pegar na baqueta, etc. Tá? E aí, depois de um tempo é que você começa a ir para a parte mais avançada, estudar um pouco ali dos ritmos, tudo mais, até cair no Carmina Burana e tocar um Whiplash, sabe? E aí, por que eu quero trazer essa analogia? Assim como você precisa, na música, estudar o básico, entender as notas, divisão rítmica, quando você fala da jornada de dados, o primeiro passo é você identificar quais são as origens de dados que você tem dentro da organização, para você começar inicialmente olhando o retrovisor. O que é o seu retrovisor? É o seu BI, é o seu D-1. Então, em alguns casos você tem isso, D-1, de 4 em 4 horas, 1 em 1 hora, mas enfim, é o que já aconteceu na organização. Tá? E aí, nesse primeiro passo, você faz uma estrutura de dados que vai atender toda a tua organização. Então, já é importante nesse momento que você começa a trabalhar esses dados, você entender o que você quer responder com aqueles dados, sabe? E você começar a desenvolver, tanto no time como em todas as pessoas que trabalham com dados ali, que estão mais voltadas para o negócio, o viés de fazer uma análise daqueles dados, interpretar aquilo analiticamente, tá? Esse é o primeiro passo. Esse é o básico ali para quem vai começar a estudar música, estudar dados, sabe? E aí, uma vez que você começa a ter maturidade através disso, você começa a pensar em, cara, olhei para trás, agora eu quero olhar um pouco mais para frente. Então, como é que eu faço um forecast com base em dados, usando estatística, usando machine learning? E aí, uma vez que você tem isso consolidado, como é que eu consigo trazer inteligência artificial para o meu negócio? Como é que eu consigo, por exemplo, expandir meu atendimento criando bots autônomos, usando IA generativa, usando coisas mais avançadas do dia a dia, sabe? Então, é um step by step que você tem que fazer, que primeiramente começa dentro da sua casa, você fazendo uma análise, olhando para o básico ali, consolidando dados, deixando todo mundo olhando e bebendo da mesma fonte, sabe? E aí, uma vez que está todo mundo centralizado, você começa a expandir isso. Essa informação que você trouxe é bem pertinente, assim, eu acho que 95% das empresas que eu passei não tinham básico, sabe? Então, clientes chegavam para mim e diziam assim, putz, eu quero fazer alguma coisa com IA generativa, porque
tá no meu board, tá na minha estratégia, não sei o que lá, mas, cara, você não tem informação na base para dar subsídio a partir de IA generativa. Então, como é que você quer alcançar isso, sabe? Como é que você quer ter um bot autônomo ali fazendo, por exemplo, hiperpersonalização se você não tem os dados básicos do seu cliente, entendeu? Então, tudo começa muito olhando para dentro de casa e tentando estruturar o seu pilar, que é a sua casa. E aí depois você começa a expandir isso para outros vieses e olhar de uma forma mais geral ali para novas tecnologias, vendo o que é que faz sentido para a sua estratégia de negócio. E geralmente esses dados vêm em que formato numa empresa assim que não tem? Os mais diversos possíveis. Então, vai de CSV, arquivo Excel, até já presenciei casos de arquivos do bloco de notas que o cara ia alimentando manualmente. Então, ele vendia alguma coisa, colocava na linha 1, depois vendia outra coisa, linha 2, linha 3, aí ele ia colocando, e aí depois ele subia essa informação para a organização consolidar. Então, imagina o nó que era, sabe? Então, tem de tudo e é justamente isso que eu falo, assim, olhar para dentro de casa, sabe? Então, o que não tem processo, estrutura um processo, tá? Hoje, um erro que muitas organizações cometem é, poxa, vou fazer um app. Chama um engenheiro de dados, sabe? Chama um expert em dados para ele poder já pensar no que ele pode tirar de informação na jornada do teu app. Entendeu? E a partir disso, cria uma estrutura, que essa estrutura depois vai alimentar a tua camada analítica. Então, vale a pena você ter um olhar para dados, para tudo que você for fazer. Seja você fazer um PDV, alguma coisa ali para poder ficar lá no front com o vendedor lá, anotando pedido, ou seja, para você criar alguma coisa mais complexa dentro de casa. E quando é que entra a cloud nisso? A cloud, ela entra em vários momentos, tá? Então, seja ali, por exemplo, na concepção dessa jornada, tá? Então, já pensar de forma inteligente, criar uma persistência inteligente ali para minha aplicação, e essa aplicação, essa persistência está integrada ali com minha camada analítica, tá? Então, posso estar analisando eventos, posso estar pegando dados direto da API, enfim, eu posso estar olhando para a minha infraestrutura como serviço e estar tirando o máximo dela, tá? E eu posso estar usando o poder da cloud para essas novidades que o mercado vem oferecer. Então, hoje você tem bancos de alta performance na cloud. Eu gosto muito de citar o exemplo do BigQuery, né? O BigQuery, há um tempo atrás, quando minha esposa engravidou, alguns amigos brincavam, o nome do teu filho vai ser BigQuery, sabe? Porque o BigQuery, de fato, é um banco que tem um potencial muito legal, tá? Mas não só o BigQuery, assim, você tem na Azure hoje o Synapse, dentro da AWS você tem o Redshift, na Oracle você tem estruturas também preparadas para isso, tá? Então, você pode estar olhando para tirar o máximo da cloud na persistência das tuas aplicações e na integração que tuas aplicações na cloud vão ter com as ferramentas analíticas que as clouds oferecem. Mas vem na fase, no D0 da implementação de um projeto de estruturação de dados ou não? Vem depois? Não vem no D0. Tá? E aí eu vou quebrar o cenário em dois, né? Quando você tem as nativas cloud, então você pega startups que já nasceram na cloud, empresas que tiveram sua concepção ali na cloud, e, cara, no D0 você pensa em trazer já o máximo de poder ali da cloud, tá? Quando você vem de empresas mais tradicionais, mercados até mais nichados e regulados, você tem um trabalho ali primeiro de fazer o entendimento e depois você tentar encaixar o que dá para encaixar na cloud. De fato, nem todo setor está preparado ainda para trabalhar com cloud. Então, quando você olha para um setor financeiro, muito mais regulado, tem uma resistência muito maior olhar para cloud, sabe? Quando você olha para um setor ali, por exemplo, logística, alguma coisa que, embora tenha um cenário um pouco mais tradicional, tá? O pessoal já está um pouco mais aberto, o pessoal já vai aceitar ali uma sugestão de ir para cloud e tudo mais, vai ter um pouco mais de resistência quanto a custo no começo. Mas quando a gente olha ali para um business case, a gente consegue fazer o negócio parar dentro da cloud. A gente vê que assim, sempre a gente está numa evolução muito rápida, né? Lá no 2000 eu falo 2000 e minha avó era bonitinha. Você fala para falar que era antigo. Mas assim, em meados de 2014, 15, 16, 17... Aí o negócio era, vamos
me mostra o painel com os dados. Aí colocava lá o monitor, os painel, o painel todo. Agora a gente não tá mais nessa fase, não. Embora, assim, o mercado como um todo não tá nem na fase anterior a essa, vai. Que é você ter a coisa mais automatizada. Sim, total, né? Total. Que é uma grande evolução da hiperpersonalização que a gente está dando pro cliente, pro indivíduo, né? Uhum. Então, resumo, se eu sou vegetariano, eu não quero ver opção de churrasco. Mas, pô, não tem alguém olhando os dados ali e tal, o painel tá mostrando que o cara é vegetariano, aperta o botão pro... Não, é um negócio mais... Bora. Ainda sem A, nem tô entrando muito em A, tá? Vixe, isso aí é o básico do básico. Depois que tá todo mundo imputando na mesma base, como que se consegue fazer essa automatização, essa tomada de decisão automatizada? Legal. Hoje já tem muita coisa de suporte, tá? Há um tempo atrás, era um trabalho muito manual ali, assim, até, como é que eu posso falar? Artesanal para você fazer algumas coisas. Então, você, por exemplo, vou trazer o caso de marketing aqui, tá? Uhum. Então, quando você olha para marketing, que você falava antigamente de hiperpersonalização, você tinha um bocado de if, e aí aquela cadeia de ifs, minha sugestão lá, na realidade, a informação do meu cliente caía naquela cadeia, eu pegava aquela informação, ia vendo o que é que ia dando match, e aí uma vez que eu achava alguma coisa que dava match no grupo do cliente, eu sugeria. Então, pegar o case da Target, por exemplo. Uhum. Eu peguei toda a base de dados do cliente, eu vi que tem um indicativo de que a pessoa está grávida, então, vou mandar uma mensagenzinha lá sugerindo a pessoa comprar fralda, sabe? Uhum. Sugerindo a pessoa comprar um carrinho de bebê. Então, era mais ou menos isso, assim. Então, era muito arcaico ainda e muita coisa era feita manualmente. Até quando a gente olhava, por exemplo, para alertas, para essa questão aí mais operacional do dado, sabe? Então, minha máquina está caindo performance, eu mandar um alerta, basicamente eu tenho que configurar o threshold na mão e, cara, mandar um alerta manual lá via e-mail, às vezes até construir um código em Python para fazer isso. É isso. Não sabe? Python falando modernamente, né? Mas antigamente era Javazão lá, exato, entendeu? Lá antigamente, assim, você já é da geração nova, tá? De CTOs aí. Tem uma mais antiga ainda, vai, COBOL, essas coisas. Delphi. Delphi. Mas aí você tinha que fazer, na unha lá, aquele tipo de ação que você queria tomar quando o dado chegasse naquele threshold. Hoje em dia já tem muita coisa automatizada, então, seguindo no exemplo de marketing, quando você quer fazer hiperpersonalização hoje, cara, você consegue plugar a IA generativa e aí ela vai conseguir entender o nicho daquele cliente e tudo mais, ver o que melhor se adequa àquela estratégia e fazer isso de forma automática, tá? Uhum. E, além disso, muita coisa hoje está indo para o celular. Então, quando você olha para as aplicações como Power BI, Looker, você olha ali para um Tableau, tá? Você já vê a galera muito pivotando ali para entregar coisa direto no celular, entendeu? Então, entregar push notification quando tal número baixa, sabe? Entregar e-mail de forma automatizada quando alguma coisa sai ali do padrão. Então, hoje muita coisa já está indo para esse caminho e já está bem mais automatizado. Então, hoje você abre um Looker lá, você configura um threshold rapidão, entendeu? Você abre um Power BI, cara, mesma coisa. Entendeu? E aí saiu desse campo de eu ter que criar na unha, criar um código lá só para mandar alerta, sabe? E agora tá tudo embedado ali dentro das ferramentas de BI. Não, eu já passei o caso da pessoa ter que escrever a mensagem, apertar o botão para mandar. Hoje não, hoje já tá muito mais automatizado isso. Exato, e você, assim, tem ferramenta que hoje você joga numa fila, tá? Então, trazer o exemplo da Google mesmo, o Looker pode estar mandando a notificação para um PubSub, e aí o PubSub disparar isso, por exemplo, para uma ferramenta, para alguma coisa ali de forma mais automatizada, tá? Então, já passa a gente ter a possibilidade de integrar com as aplicações da gente no dia a dia.
Uhum. Então, se determinado caso bateu ali, cara, já integro isso, por exemplo, com a ferramenta minha de CRM, já pergunto para o cliente, você está indo para onde? Volta aqui, sabe? Já começa a criar algumas coisas personalizadas ali para poder minimizar o impacto que a gente vai ter, por exemplo, se vai achar um valor, alguma coisa, sabe? E eu vejo também que a gente tá... Bom, o tópico que a gente está conversando aqui é um tópico que vale para todas as empresas. Em todas, sem exceção. Todas, sem exceção. Aí tem o tópico 2, que é o avanço disso, que é, tá bom, ó, tem aqui, eu tenho a informação, tem a automatização, tá. Tô vendo que tá me ajudando a definir e decidir, que é a evolução do negócio. Olhar para isso e falar assim, tá, mas fora isso, como é que eu agrego um valor maior pro negócio? Ah, vou precisar... Então, necessariamente de um site, vou precisar necessariamente de um app, vou precisar necessariamente do quê? Legal. Quando a gente fala de agregar valor no negócio, no final do dia eu falo em tirar insights, tirar informação em cima daqueles dados. Tá, então eu acho que hoje em dia não tem exemplo melhor para a gente falar de tirar valor dos dados e implementar esse negócio do que a Amazon. Uhum. Então, o Bezos ele cresceu em cima de uma cultura de dados e hoje na Amazon a gente vê o resultado de uma cultura de dados, uma cultura de personalização. Tá? Para a gente tirar valor dos dados, a gente tem que traduzir isso para negócio. Então, não adianta eu olhar lá e ver que meu faturamento está caindo e só achar que meu faturamento está caindo, sabe? Uhum. Eu tenho que interpretar aquele dado. Então, é justamente a sua capacidade analítica de olhar para aquela informação e traduzir aquela informação para o negócio, tá? É eu chegar ali naquele dado do meu faturamento que está caindo e eu identificar que ele caiu, por exemplo, porque eu perdi um cliente, ou então porque determinada ação de marketing não teve o efeito que eu queria, entendeu? E aí, logo em seguida, eu disparar ações que vão fazer eu mudar meu negócio. Então, não adianta nada só olhar para o dado e dizer assim, putz, caiu meu faturamento. E aí? O que é que você faz, Vitor? Então você tem que chegar e dizer assim, pô, caiu o faturamento? Caiu, cara. Bora disparar uma ação? Bora pegar o time de marketing aqui. O que foi que aconteceu que o faturamento caiu? O faturamento caiu porque, pô, determinada ação não deu certo, tá? Bora criar uma ação para poder a gente tentar correr atrás. Ou então, bora tentar dar o drive ali pro time de vendas, pra galera começar a ir de forma mais assertiva no cliente. Então, você começar a transformar os insights em ações. Sabe? Então, minha mãe fala muito que a fé sem obras é morta, né? Então, os insights sem ações são mortos, entendeu? Não adianta nada você ter insight, você vê que determinada coisa está acontecendo e você não fazer nada, sabe? Você tem que chegar e, putz, tá acontecendo isso, cara, vou agir, vou mudar, sei lá, vou pegar meu time de vendas aqui, fazer um all-room, dizer, galera, bora pra rua, bora fazer o negócio girar, porque a gente precisa correr atrás desse número, o faturamento tá caindo. Tem gente que era feliz porque era ignorante, ou seja, não sabia de que estava acontecendo alguma coisa, depois que sabe, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sério mesmo? Só que aí tem o outro lado dessa moeda, que é também, o cara precisa ser um cara sênior mesmo para entender do negócio dele, porque, enfim, ele pode estar olhando ali, oscilar de um dia para o outro, oscila, aí o cara, pô, se ficar muito ansioso com isso, pelo amor de Deus, né? Aí não dá. Vamos voltar lá para a estruturação dos dados e o poder que esses dados podem tirar, né? Vamos pegar o exemplo, sei lá, da área de CX. A área de CX é uma área que as empresas nativas digitais criaram, uma mistura de UX com atendimento ao cliente, que é uma baita de uma ruptura do que tinha antes. O que tinha antes era a empresa atendia o cara, vendia alguma coisa, só ia se preocupar com esse cara se desse algum problema. Pô, sei lá, comprei alguma coisa ou deu pau no serviço de telefonia aqui e tal, liga lá. Aí era recebido pelo call center, o call center tentava resolver e voltar para a empresa, resolveu sim ou não? Pô, resolvi 80%. Ótimo. Só que, cara, toda a informação que o cliente trouxe lá para atender o atendente de telemarketing se perdeu. O cara trouxe um monte de coisa, cara, eu gostei disso, gostei daquilo, mas, pô, melhora nisso, melhora o outro. E aí, de uma perspectiva de CX, você pega o cara desde o começo da jornada até antes e vai mapeando geral isso, assim, de uma maneira
Então, assim, é uma área que é um mix, né, de coisa, né? Sim. É uma área nova. Então, muita coisa se perdia. Então, pô, tem coisa que eu consigo utilizar, estruturar os dados, que é coisa que eu tenho, outras coisas que, pô, eu consigo traquear, mas eu não tô traqueando ainda. Ó, como é que eu faço isso? Só que vem um problema, que eu, pô, dentro das empresas tradicionais, eu enxergo esse problema. Nas nativas digitais também é em algumas áreas, que é o seguinte, quem que vai subir essas informações lá? Que é o mesmo problema que hoje tem o médico na hora de aderir a uma receita médica digital, ou um prontuário médico eletrônico, que é, pô, o cara vai ter que escrever lá. Não, me vê o papel aí, o carbono e o carimbo. Plau! Tchum! Toma! Né? Pô, vou ficar aqui digitando esse negócio todo? Sim. Vamos pegar o exemplo do CRM. Só para ficar num contexto cliente-usuário, que é o de UX também. Bom, CRM, para alimentar aquela draga ali, porra, cara, é assim, ó, o cara lá tem que digitar um monte de coisa e tal. Calejando o dedo. Exatamente, calejando o dedo. E eu não vejo o mercado, por exemplo, mesmo as soluções mais recentes de CRM, agregando alguma coisa que eu já consigo. Pô, tô falando com um cara no Zap aqui, pô, já não dá para preencher logo de cara esse CRM direto? Sim. Ou CRMs abertos com a API aberta para todo mundo vou ir lá e chupinhar para estruturar melhor aquelas informações. Não, pô, você vai ter que pedir pro HubSpot, quem sabe, todavia, para eu integrar. Exatamente. Você já passou por situações assim, pô, o dado estava em tal lugar, eu precisava pegar pô, é um trampo. E essa questão, assim, dos caras ainda terem que ir na mão mesmo botar as coisas lá. Cara, você falou de um exemplo que eu trabalhei há um tempo atrás, que foi de prontuário médico, tá? Uma grande clínica procurou, né? E os caras tinham um problema que, assim, o médico tinha que escrever o prontuário na mão. E aí, o cara tá digitando o prontuário, às vezes o cara, tipo, tô conversando com você aqui, tô digitando, cara, eu vou perder minha atenção. Pô, o paciente vai ficar... Eu que sou homem, eu sou limitado, só faço uma coisa por vez. Então, fazer duas é complicado, entendeu? Eu também. Então, cara, nessa, eu tô aqui, tô conversando. Se você falar alguma coisa, desviar minha atenção, eu já perdi o que eu ia colocar aqui, entendeu? E aí a galera acabava vendo muito prontuário, que chegava de forma inconsistente, faltando informação. Às vezes, passar aquele paciente de um médico pro outro era um parto, porque você tinha que fazer com que os dois médicos conversassem. E aí o pessoal chegou e disse assim, cara, como é que a gente cria um prontuário que ele é totalmente automatizado de ponta a ponta? Tipo, eu quero fazer alguma coisa que no final do dia meu médico não precisa estar escrevendo, sabe? E aí a solução que a gente pensou e a gente desenhou foi uma solução muito trabalhada em cima da gente ter na ponta um gravador, um microfone na sala, tá? Esse cara, ele faz a gravação da conversa, certo? E aí é onde entra o milagre, todo esse movimento de IA que a gente está trabalhando, sabe? Porque aquele áudio, ele cai numa stream de processamento em que eu vou fazer o speech to text dele, né? Vou transformar o áudio em texto, tá? E aí, quando eu falo de transformar o áudio em texto, eu falo da informação não estruturada para informação semi-estruturada, tá? Então a gente já começa a ver alguma coisa aí voltada para a disciplina de dados, né? E aí, quando minha informação está semi-estruturada ali, eu pego ela e estruturo ela em cima da IA generativa. Tá? Então a IA generativa ela é muito boa para isso, assim. Então se eu quero pegar um JSON, fazer uma leitura de um JSON, e o pessoal mais técnico aí vai entender o que eu estou falando, a IA ela consegue fazer a leitura daquele JSON e te entregar aquela informação consolidada sem você precisar escrever código, sabe? Então se eu quero ler um livro, cara, a gente tem vários exemplos de IA que você manda um PDF aí, ela lê o livro e você consegue fazer uma pergunta ali, por que é que fala no capítulo 3? E ela sumariza tudo bonitinho. Então, para esse caso, a IA, né, a IA generativa, ela entrou como uma luva, porque eu pego aquela massa de conversa que vem da API e eu estruturo aquilo em tópicos através da IA generativa. Tá? Então, eu passo aquela massa na IA generativa e ela pega aquela informação, certo? E categoriza para mim e entrega uns tópicos para mim. Tá? E eu posso até pegar essa informação e tabular. Entendeu? Então,
através do prompt, dá para eu chegar e dizer, cara, qual foi o remédio que foi passado? E tem uma coluna lá chamada remédio, uma coluna chamada diagnóstico, uma coluna data, tudo bonitinho, que eu posso inserir isso dentro de um banco de dados e depois utilizar isso no BI. Tá? Eu quero entender como é que foi aquela consulta. Cara, eu consigo colocar um NLP, tá? Colocar uma análise sentimental para poder entender como é que foi passado o feeling daquela consulta. E através disso deixar lá meio que um rate da consulta com base no que o médico falou, tá? Então, tudo isso hoje é possível, tá? E aí, olhando para o que você levantou inicialmente de CX, hoje o WhatsApp tem API, várias ferramentas têm API, então a gente consegue conectar nessas ferramentas, pegar essas informações que vão vir semi-estruturadas, que são informações textuais, tá? Até informações que são passadas como áudio, por exemplo, consigo pegar isso, jogar numa pipeline, estruturar isso e depois fazer a inserção de forma mais organizada dentro de um CRM, dentro de alguma outra ferramenta que a empresa possa vir usar. Eu vou falar, é aberto, mas o oficial é mais difícil. Poucos têm um oficial, porque aí basta o WhatsApp acordar ali, ó, não quero mais, tome. Acabou. Exatamente. Encerra tudo. Exatamente. Mas por enquanto tá funcionando. Mas pros grandes, né? Mas tem alguns outros ali que é mais fechado, cara. É bem difícil, tem que entrar em contato com os caras. Aí o cara passa a documentação. Exatamente. Aí a gente vê e bibibi. Olha, e aí eu nem tô falando de interoperabilidade, tá? Eu vou falar um negócio aqui agora que se tiver alguém, por exemplo, do HubSpot, de algumas empresas, da empresa dessa ouvindo, a galera vai matar, mas muita coisa dá para fazer com RPA também, tá? Então você pode criar um bot que simule um humano acessando a página do HubSpot e pegando aquelas informações que ele consegue pegar. Então o pessoal tampa os ouvidos aí. Não, mas pô, isso aqui quem é de tech, velho, exatamente, entendeu? Sabe, porque aí é a maneira que a gente tem para, enfim, ter o resultado positivo, né? Mas olha, só essa questão do que você deu aí, um exemplo do prontuário, ele ia, melhorar muito a vida de todo mundo. Eu nem tô falando só da ponta. Muito. Se você parar para pensar assim, pelo fato de você não ter estruturado todos esses dados dos pacientes para, por exemplo, um hospital ver se está tendo mais casos de alguma coisa ou menos outra, para comprar menos ou mais de um determinado medicamento, ou para traçar perfil epidemiológico. Vamos pensar no SUS, traçar perfil epidemiológico. Pô, tá tendo ali, tá tendo acolá. Hoje, tá em papel. Total. O cara vai pegar e sabe lá Deus que alguém vai ler aquele papel, ler todos e tal, fazer... Cara, letra de médico é a prova de OCR, né? Então, não adianta. Então, só isso melhoraria muito. Só que aí tem um plus ainda em relação a tudo isso, que é a interoperabilidade de tudo. Então, quando a gente fala de interoperabilidade, falar de alguns exemplos. Se a gente tivesse uma interoperabilidade em saúde, com todo mundo falando a mesma língua e eu conseguir transitar esse dado de um lado para o outro, putz, isso aí ia ser incrível. Perfeito. Porque no final das contas, para negócio, eu vou conseguir ver se realmente um hospital que fala que é bom, e aquele paciente, ele vai poder levar aquela informação para outras operadoras também. Perfeito. E as operadoras terão mais dados até para precificar. Porque hoje a precificação das paradas ainda é feita da mesma forma que uma seguradora, com base... Não quer dizer que não funcione, mas assim, com base em dados macro públicos. Então, eu vou dar um exemplo. É um cálculo atuarial no final do dia, né? É isso. Não tem muita base de conhecimento ali do dia a dia, né? Então, embora tenha uma série de variáveis que são consideradas para poder sair com aquela precificação, no fim, são variáveis de dados engessados ali que nem sempre refletem a realidade. Então, eu acho essa ideia fantástica, e até estava dando uma lida aí em alguns artigos, de você ter um Open Banking, sendo que para a saúde, né? Um Open SUS, alguma coisa do tipo, onde você conseguisse exatamente interoperar entre agências de saúde, entre hospitais, enfim,
entre toda a rede de saúde que a gente tem espalhada pelo país, sabe? Aham. Isso seria sensacional. Mas eu vejo que, olhando para a área de saúde ali, é um movimento que ainda vai precisar de um pouco mais de conversa, sabe? Colocar as partes. É uma região muito regulada, Aham. sabe? E graças a Deus que é muito regulada, porque saúde, assim, é coisa séria, sabe? Então, não dá para experimentar muito. Mas eu acho que vale, assim, tipo, uma pauta olhando para isso especificamente, Não, sabe? o Open Finance só existe porque teve porrete. Uhum, Por quê? Porque quem tem mais dado não quer dar pro outro. Se eu sou o grande player, por que que eu vou oferecer a interoperabilidade? Eu sou Exatamente. tonto? Não sou, né? Então precisa ter alguém com porrete, que é o poder da caneta, a caneta BIC ali assinando, para que a coisa evolua. Eu não acredito isso da perspectiva privada, eu acredito talvez em pequenos projetos ali de interoperabilidade em algumas situações. Mas, por exemplo, existe uma evolução até da interoperabilidade. uhum, É só para ficar em dados. Tem várias pessoas falando já, em alguns países da Europa, Estados Unidos principalmente, falando do mercado de dados. uhum, Então a gente passou por uma fase que era assim, ó, pô, entra aqui no Facebook, é de graça. Não, você tá dando os seus dados pro cara. total. Então o preço é esse. Para uma fase que é, ó, você vai ser remunerado pelo seu dado, sim. Uhum, Você joga, todo mundo joga os dados nesse grande banco de dados, digamos assim. é, Você vai ser remunerado por isso, porque as empresas que vão competir nesse mercado utilizando uhum, aquele volume de dados, Sim. vai custear essa parada toda. O povo encaixa isso em várias situações, até para justificar a renda básica universal, total. como é que vai financiar isso, porque de fato a gente está vivendo um mundo que parte dele vai estar no século 23 e a outra parte no século 19 ainda. E aí, para agregar todas essas pessoas de maneira muito rápida, é complexo. Então, até por isso, grandes lideranças em tech ainda são os grandes defensores dessa agenda. Total. Mas como custear? E aí entra essa questão lá do mercado de dados, etc, etc. Uhum. O que você pensa disso? Cara, esse é um assunto bem polêmico. Mas eu tava lendo sobre esses tópicos aí, até nos últimos dias aí, assim, isso tá muito na pauta, assim, até a gente viu pronunciamentos de Elon Musk falando a respeito, Yuval falando a respeito também. Inclusive, Yuval tá para lançar um novo livro agora em setembro, se eu não me engano, é Nexus o nome. Eu já entrei no pré-order lá para poder ver se eu consigo pegar com privilégios, tentar antecipar isso. Mas, realmente, assim, dado hoje é um ativo muito valioso, sabe? Se eu sei o que você faz no dia a dia e eu sei o que eu faço, o que outras pessoas fazem, eu consigo prever comportamento. E não só prever comportamento, tá? Imagina que eu consigo treinar coisas com esses dados, certo? Então, passa a ser uma coisa, assim, acho que o Clive Humby, quando ele falou Data is the New Oil, ele não tinha visto até onde iria, sabe? Assim, ele sabia que, pô, negócio muito valioso que eu tô falando, mas eu não sei até onde vai. Então, eu vou dizer que é o novo petróleo aí, porque no futuro a galera vai usar isso com certeza. Então, assim, quando a gente fala hoje de você ter seus dados compartilhados com empresas e tudo mais, a galera começa a pegar seus padrões, começa a pegar seu dia a dia. E aí, quando você começa a pegar, por exemplo, Facebook, você pega o pessoal, né, a Meta como um todo, né? Então, Facebook, Instagram, você pega, por exemplo, o LinkedIn com a Microsoft, que tem toda a parte ali de comportamento de trabalhos e tudo mais, você começa a ver que você consegue chegar em outro nível de insight, sabe? Você começa a pegar os dados para poder prever coisas. E aí você começa a trabalhar com IA avançada mesmo, sabe? Então, quando a galera começa a trazer isso para a prática, no final do dia você começa, de fato, a entregar um valor que ninguém nunca entregou. E você começa, a partir daquele comportamento que você tem, fazer a IA agir igual. E aí você começa a entrar naquela ideia de substituir o ser humano.
Então, muito se tem falado, cara, em uma taxa universal. Então, por exemplo, as empresas que adotarem IA no futuro, elas vão ter que pagar um imposto em cima da substituição dos humanos que elas fizeram. Então, poxa, se eu tenho uma máquina, que essa máquina, ela me rende aí uma economia de 10 pessoas que eu deixei de contratar, eu tenho que pagar uma taxa para isso compor um fundo universal, e esse fundo universal ser dividido e vir com essa renda básica universal. Então, hoje a gente já sabe que existe esse mercado de dados, tá? Então hoje a galera começa a trocar dados. Você vê, por exemplo, birôs aí de crédito. A Neurotech foi vendida para a B3 por conta do motor de crédito que tem, sabe? Tudo é dado processado. Então, o nível de dados que o pessoal da Neurotech tem, eu conheci algumas pessoas que trabalharam na Neurotech, é da minha terra também, né? O pessoal lá do Porto Digital. Então, o nível de dados que a Neurotech chegava a ter, tipo, era absurdo, sabe? Assim, ela conseguia inferir coisas que, cara, outros players de mercado que tinham o mesmo tamanho dela não conseguia, entendeu? Então, o pessoal começou a entregar insights mais avançados, entregar coisas muito mais avançadas que a gente não tem conhecimento. Então, Data as a Service já é realidade, sabe? Agora, o próximo patamar está sendo construído. É justamente a gente ter a IA em função de substituição de humanos para algumas atividades que não fazem sentido. Então, atividades repetitivas, por exemplo, cara, mão de obra para fábrica, essas coisas, tipo, isso vai morrer. E aí, é justamente por essa corrente. As empresas vão ter que pagar por isso, entendeu? Então, eu vou trazer um IA para cá, vou trazer um IA porque vai ter mais eficiência e tudo mais, mas eu vou pagar um imposto em cima disso para o governo e o governo vai ter que diluir isso numa renda básica universal, como se tem falado. Nossa, vai dar um fuzuê. Não. Um debate violento. Não, eu tô nem se prevendo os fala. debates do MIDI já. Mas eu vou te falar que nessa questão de crédito também tem um problemaço, porque assim, eu acho que ninguém tem assim, as variáveis que precisam ter de maneira consolidada. Se você olhar para Serasa, SPC, para escoragem e tal, deu muito certo. Agora, para oferta de crédito, você vê assim, ó, são 4 milhões de brasileiros na informalidade. Aí você vê, de 2016 para cá, uma enxurrada de fintechs, e aristotelicamente é um gênero que inclui o maior número de espécies dentro do cenário digital, é fintech, assim, tem espécie pra caramba ali. Mas fato é que a oferta de uma wallet, tem muita gente que não está rastreável para oferta de crédito. Do tipo assim, antes a galera estava no modelo CLT, então tem a vinculação com o CNPJ, eu sei quanto o cara recebe, quanto transaciona. Agora você tem mercado informal crescendo mais, e aí essa pulverização de um monte de dados em um monte de lugar. Aí você vê players do tipo assim, o Nubank agora vai ser empresa de telefonia. O pessoal não entende nada. Fala, nossa, mas por quê? Como assim? Não, é porque ele quer gerar uma grande experiência de telefonia. Eu tenho certeza disso. Mas tem uma razão muito maior por trás disso. Sim, total. De entender ali a capacidade. Exato. Então, assim, para escoragem de crédito, para oferta de crédito, eu acho que ainda tem tanto mercado. Mas tanto mercado, Igor, que eu acho que a gente ainda nem começou nisso aí. Por isso que a gente vê verticalização de algumas coisas. Então você vê assim, o Mercado Livre criando mercado pago porque ele entende o fluxo de entrada e de saída ali daqueles atores. Aí a Uber bota uma camada aqui também de crédito, iFood também. Você vê que a galera, assim, tá trabalhando dado internamente para oferta de crédito. Quem que vai ofertar um crédito melhor? Vai ser o banco ou vai ser eu que tô vendo o fluxo do cara? Isso é muito doido, né? Se você for parar para pensar. Porque até pouco tempo atrás, só o banco tinha essa capacidade, desde que você tivesse um monte de anos lá conectado nele. E ainda por cima, o maior absurdo era se você também contratasse XYZ dele para ele te dar uma taxa boa.
Exatamente. É muito louco isso. Contratar, fazer aquele... Chegar lá na gerente para conversar com a gerente oferecer aquele seguro vida, sabe? Premium. Chegar e dizer assim, pô, quero aumentar meu limite de crédito. Ela, tome aqui junto com o seu limite de crédito um seguro para sua família, para você pagar. Tem também essa oferta de consórcio, tem essa conta garantida aqui. E aí no final você vai pedir crédito, você acaba saindo do banco devendo mais do que o crédito que tem. É muito louco isso. Mas sim, tem eu vejo que tem uma oportunidade gigante nisso, e feito você falou, tem uma parcela muito grande hoje de pessoas que trabalham de forma, vou dizer, oculta aqui, sabe? Então, MEI, pessoal que trabalha com transporte... Motorista de Uber, entregador... Então, tem uma galera que, cara, tá trabalhando ali, e é o que move o Brasil no final do dia, que essa galera acaba não sendo observada por esses órgãos que liberam crédito, sabe? E aí, no final do dia, a galera que acaba sendo desguarnecida disso. E aí, quando vai no banco, o banco chega e diz, não tenho. No final do dia, porque o banco não tem informação suficiente para julgar se você merece ou não. Exatamente. Entendeu? E aí, eu entendo que deveria ter um trabalho conjunto, sabe? Das plataformas, por exemplo, até do próprio governo, em chegar e dizer assim, olha, os dados que eu tenho são esses, bora usar isso em função da gente melhorar, talvez, a oferta de crédito para esse determinado grupo, e não só melhorar a oferta de crédito, mas entender melhor como é que esse grupo se comporta, sabe? Porque é um grupo que merece atenção, sabe? Você falou, um grupo que vem crescendo. Então, se eu não levo crédito para esse grupo, muitas vezes eu não levo desenvolvimento. Eu não abro portas para essa pessoa mudar de vida. Então, às vezes o cara até ganha, sei lá, uma renda de 3, 4 mil por mês, mas o cara, por não ter um mapeamento ali no banco, nos órgãos reguladores, ele acaba não conseguindo chegar, por exemplo, na concessionária para tentar tirar o carro dele. É isso. Entendeu? Ele acaba não conseguindo comprar uma moto, acaba não conseguindo ter um cartão de crédito para poder comprar uma geladeira, alguma coisa do tipo, sabe? Então, é bem injusto esse mundo assim de crédito e... Não cara. Se você parar para pensar, tava tão fácil... black box, né, no final do dia. Assim, exato. Cada um faz uma coisa. Fácil de fazer, dá para resolver numa mesa de jantar aí, com 5 atores já matava a parada. Só que sabe qual que é a grande questão? É que, principalmente no Brasil, tá? Mas isso é um contexto mundial. Como todo mundo se acha muito grande, ou quase como sinônimo do próprio mercado, você não tem uma pulverização maior, assim, uma competição maior, acaba que por que não eu vender, então, o carro? Exatamente. Então, por que não eu ofertar isso? Entende? Eu não sei para que lado vai, mas eu sou do time que, precisaria, de fato, desenhar alguma coisa coletiva. Porque, Serasa, história do Serasa. Qual é a história do Serasa? É a história do SPC, igual. O SPC foi uma criação da Associação Comercial de São Paulo, porque, ninguém aguentava. Os caras descobriram lá atrás que vender carnê vendia mais. Então, você quer comprar o liquidificador? Quero. Então, um carnê, você preenche e paga por mês aqui o papelzinho. Eles descobriram isso, foi fenomenal, vendendo pra caramba, só que aumentando também o índice de inadimplência. Como é que ele vai ofertar um novo carnê se ele não sabe se ele pagou o anterior? Bom, vamos botar aqui, vamos ir escrevendo. Aí, o varejo fez. Como o varejo e o mercado financeiro ficam nessa gangorra, o mercado financeiro falou, Febraban, que é um sindicato patronal, falou, o quê? Vou criar o Serasa. Criaram o Serasa, nasceu assim os dois, mas foi assim, os bancos, vamos colocar lá, varejo, vamos colocar lá, entende? O banco 24 horas, a TecBan, foi isso. Então lá, banco 24 horas, que hoje em dia tá menos na moda, né? Vou lá sacar papel espécie, mas o Brasil é tão grande que o papel moeda vai persistir, ele é moeda principal em um monte de lugar. Sim. Mas vamos lá. TecBan, foi isso. Tem espaço físico limitado. Vale a pena ter um caixa eletrônico pequenininho, um de cada banco vai ter 4, 5, um do lado do outro? Não faz sentido. Bota um só.
pô, vamos botar um só, a gente divide essa empresa aqui. Divide em 4, vai. Cada um é dono de um percentual. Acabou. A Bovespa foi exatamente isso, Igor. A Bovespa foi uma resposta ao Rio de Janeiro, que tinha criado a primeira bolsa de valores, porque foi capital, e por ter tido a capital, a CVM tá lá ainda até hoje. Banco Central estava lá, depois foi para Brasília, mas tem ainda um escritório lá grande. BNDES estava lá, falou assim, pô, vou meter logo uma bolsa de valores aqui. Coisa que o Eduardo Paes quer resgatar agora novamente, mas na época tava lá a bolsa de valores aqui no Rio. E aqui em São Paulo falou, porra, vou ter que ir lá pro Rio, velho. Vamos fazer a nossa? Aí os bancos apoiaram a criação de uma associação chamada da Bovespa. O negócio deu certo, foi eleita pelo mercado ali a grande bolsa. Aí depois ele faz a desmutualização e abre capital depois. Não, foi assim, um movimento, tipo... É que banco é rei de antever um problema e transformar em negócio ainda. Exatamente. Assim, ó, vai dar problema? Vai. Então é melhor a gente antecipar, a gente cria um business nosso aqui. Em cima. Nossa, a gente resolve aqui, ó. Estamos aqui no fazano aqui de terno e gravata, charuto. Vamos resolver? Vamos. É uma alegoria, mas assim, eles são reis, foram reis de fazer isso. Agora, no dia... infinito, né? Mas no digital, cara, é isso. Como assim, o mar é azul, os caras estão crescendo demais. Tem um negócio que é muito mais de agressividade, crescimento e tal. E como ele é o detentor de todos os dados, ele que não sei o que, não sei o que, é fogo. É fogo. Mas eu acho que é inescapável ter soluções desse tipo. Porque eu vou te falar, ó, raciocina comigo, só para falar de dado e esse alinhamento, né? Bom, a gente tem entregador e motorista ativos, né? Deve ter lá por volta de 2 milhões, tá? O IPEA vai dar um número menor. Mas eu tô falando ativos. Cadastrados é muito maior. Dá mais de 5 milhões. Porque o cara se cadastrou, mas aí o cara não tá mais ativo. O cara foi e não tá mais. E cada plataforma tem uma definição para o que é ativo. 2 corridas por mês, 1 por semana, tal. Cada um tem um. Sim. Beleza, mas vamos lá. Vamos imaginar que a cada corrida, não importa se seja motorista, entregador, em qualquer plataforma, sei lá, 10 centavos fosse para um fundo coletivo. E aí esse fundo atuarial ia fazer a lógica de, se o cara se acidentar ou se o cara se aposentar em 30 anos, a lógica sempre é do cara que está entrando, responde o cara que está saindo. Lógica básica, né? De um fundo assim, previdenciário. Sim, sim. Qual que seria o tamanho desse fundo? Já seria um dos maiores fundos do Brasil. Porque eu estou falando assim, o cálculo não é em cima do usuário, do motorista entregador ativo, né? É em cima da corrida. Da corrida, exatamente. Quantas corridas a gente fala por dia? Milhões de corridas, exatamente. Milhões. Entendeu? Então, é um fundo que ele cresceria e ele deixaria essa estratégia de crédito tangível. Ia mitigar muito o risco que as financeiras teriam em cima disso, sabe? E tornaria mais acessível ali pro entregador, pro motorista, enfim, o carro próprio, sei lá, um computador para o filho, sabe? E no final das contas a gente tem que falar de mudança de vida, e é essa mudança de vida que ia ser proposta ali para esse nicho de profissionais. É isso. Igor, obrigado, viu, pela tua presença, aprendi um montão. Como é que o povo te acha? Bora lá, no LinkedIn, Igor Leite, tá? YGO Leite, sem o R mesmo, meu nome é Igor com Y, então YGO Leite, tá? E também, quiser me procurar lá no Instagram, vez ou outra eu posto alguma coisa, também Igor Leite, mesma coisa, tá? Meu nome é quase uma chave primária.
É isso aí. E você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Eu tenho certeza que você deve ter tido vários insights, aprendido bastante. Então não deixa de se inscrever, buscar a gente nas redes sociais e também assistir os outros episódios que eu tenho certeza que você vai aprender muito, beleza? Até o próximo episódio, valeu!